Então, bom dia a todos, muito obrigado pelo vosso convite, é um prazer enorme estar aqui. Pediram para falar na perspectiva do que podemos e devemos fazer melhor da abordagem da pessoa com DPOC, a visão hospitalar. Isto cabe mesmo bem, porque eu tenho uma consulta de 4 horas todas as semanas num hospital, em que pelo menos um terço dos doentes têm DPOC, e eu ando há muito tempo a tentar justificar junto da minha chefia que este modelo de consulta para seguimento dos doentes com DPOC está completamente obsoleto. E digo isto com base também numa outra experiência. Quem lê os guidelines do GOLD nos últimos anos, já agora o GOLD nasceu em 2021, eu tenho que falar com vários autores do GOLD e percebe-se que eles já não seguem os doentes como nós seguimos. Portanto, há a confirmação de que as propostas deles já não se baseiam para um modelo de consulta hospitalar que nós continuamos a não mudar. E quem não muda tem consequências. Para nós percebermos melhor o que é que eu estou a falar, vou fazer uma pequena revisão, uma pequena introdução, para nós percebermos o impacto que isto tem. Primeiro, nós, se respirarmos uma média de 500 ml, 18 vezes por minuto, 60 vezes por hora, 24 horas por dia, 365 dias por ano, isto significa que o nosso pulmão recebe no ano 5 milhões de litros de ar. Portanto, indiscutivelmente, o pulmão é o nosso órgão do corpo humano que de uma forma mais continuadamente está exposto ao ambiente e envolvente. E de uma forma ativa, não é como a pele, é de uma forma ativa. Porque o que separa o ar da atmosfera, da autoestrada da vida, que é o sangue, é uma barreira, membrana, é uma barreira hematocapilar que tem 0,5 micras. Portanto, vejam a eficiência que o pulmão tem em aproximar para as trocas gasosas, para a hematose, o ar ambiente e o sangue, separando-os de uma barreira de 0,5 micras. Mas mais, o que nós verificamos é que esta continuada exposição do pulmão só pode ter um efeito. É que o pulmão tem que lidar com isto tudo, poluentes, bactérias, irritantes, fatores ambientais. Isto significa que o pulmão é o órgão da inflamação no corpo humano. Além de, como é evidente, e se estiverem aqui às vezes cardiologistas, não temos a menor dúvida que nós funcionamos como airbag do coração. Nós somos um airbag do coração da bomba que impulsiona o sangue que leva o oxigênio e remove o dióxido de carbono para a vida. O outro problema, portanto, é, nós estamos a falar de um órgão que é a inflamação. O outro problema é, e onde é que ocorre a inflamação? Todos nós ouvimos as pequenas vias aéreas, mas às vezes não percebemos bem o significado das Small Airways Diseases. Quando nós falamos de pequenas vias aéreas, estamos a falar de bronquíolos. Estamos a falar de bronquíolos que já não têm capacidade de manter um diâmetro fixo, não têm cartilagem, nós não temos estrutura rígida, baseiam-se nas forças de tração entre as estruturas contíguas. Tem um diâmetro de 2 milímetros. 2 milímetros que é uma coisa que praticamente a gente já nem consegue ver a olho. São imensos, são milhões, mas eles em corte transversal apenas representam menos de 10% da resistência total aos débitos aéreos. Porque é lógico que aquilo vai estreitando. Se eu trabalho, eu sou coordenador da unidade de cuidados intensivos, se eu tiver um obstáculo na traqueia, quer dizer, aquilo se tapar 50% da traqueia, a pessoa entra em obstrução. Se eu tapar 50% dos bronquíolos, a reserva funcional é tão grande que nós nem nos apercebemos que há queixas. Isto faz com que esta zona das pequenas vias aéreas seja conhecida pelo quiet zone, a zona silenciosa, e que é preciso muitos anos de destruição até que a reserva se esgote e o doente passe a ter sintomas. Portanto, é isto que explica muitas vezes o intervalo de tempo que nós temos dificuldade em dizer ao doente que ele começou a fumar aos 18 e sentiu-se sempre bem e agora é que está mal, porque ele foi destruindo progressivamente a zona silenciosa. Ou seja, nós temos logo aqui, comparativamente com algumas outras doenças, que até vimos há bocado, uma dificuldade. Falta-nos um biomarcador de lesão bronquiolar, que podia ser, por exemplo, no ar aspirado. Nós temos agora a começar a fazer o feno, não podia ser no ar aspirado, podia ser uma outra coisa qualquer, sem ser o óxido nítrico, podia ser no sangue, podia ser na hematologia, mas o nosso marcador, quando aparece, já a lesão é muito, está muito instalada.
O problema da inflamação, e dando agora um exemplo mais abrangente da inflamação, é que a inflamação é envelhecimento. O que provoca o envelhecimento é a inflamação crónica. E um exemplo que nós temos, além do pulmão, que vai dar a DPOC, que vai dar as outras doenças pulmonares, é, por exemplo, perceber que o nosso sistema imunitário também envelhece. A inflamação é de tal maneira importante no envelhecimento que até nós temos a expressão do inflammaging, não é? É o inflammaging. Dando um exemplo do sistema imunitário, que é indiscutível, que vai envelhecendo ao longo da idade, a inflamação vai acelerar o envelhecimento do sistema imunitário, que se chama imunossenescência, e vai fazer no sistema imunitário, de uma forma muito simples, aquilo que vai fazer nos outros sítios. No sistema imunitário nós já sabemos bem o que faz. Ele, no fundo, faz um processo de encolher e adaptar. Só que encolhe o que é bom e aumenta o que é mau. Ou seja, ele vai encolher a imunidade adaptativa e diminuir a nossa proteção contra as infecções e as neoplasias. Por isso é que nós vamos tendo cada vez mais infecções e vamos tendo cada vez mais a capacidade de reconhecer os potenciais alvos neoplásicos, e vai aumentar a resposta inata inflamatória com aumento da inflamação dos tecidos e diminuição da reparação tecidular. Portanto, isto é inflamação, isto é envelhecimento, isto é transversal. O que é que acontece na DPOC? Tudo o mesmo. Temos esquemas para demonstrar. Portanto, temos uma pessoa com inflamação pulmonar que é agravada durante os períodos de exacerbação, que depois transborda durante as crises e que vai ter repercussões em termos de inflamação sistémica. Este quadro que eu gosto de apresentar tem aqui todo o racional que nós precisamos para melhorar a intervenção que pretendemos fazer. Ora bem, se nós temos inflamação no pulmão, o que nós temos de fazer é diagnosticar mais precocemente para evitar que a inflamação progrida, e temos que controlar e estabilizar a doença para que a inflamação, ao acontecer, se mantenha a um nível residual. É evidente que se há possibilidade de transbordar a inflamação durante os períodos de exacerbação, o que nós temos que fazer é manter o doente controlado, prevenir as exacerbações e monitorizar a estabilização do doente. Se o doente tem risco de inflamação sistémica e se esse risco é maior perante a comorbilidade, nós temos que fazer o mesmo que fazemos para a DPOC e para as outras comorbilidades. Controle das comorbilidades. A outra pergunta que nós temos que fazer é, e isto faz sentido, ou seja, a DPOC tem assim uma carga de doença que justifique estas medidas todas? Então não tem, não haja qualquer dúvida. Isto são dados do Gold, do Gold, isso bem, fiz ontem uma sessão do Gino e também bem para trás, do Gold, em que demonstra que, por exemplo, a prevalência das pessoas com DPOC no mundo é 10,3%, mas aqui há um dado curioso. Os países com maior rendimento, os high income countries, têm sobretudo uma associação da DPOC ao tabaco, de 70%, e nos países de baixo rendimento, low and medium income country, é mais provavelmente a biomassa. Mas o que nós temos aqui é o mesmo modelo fisiopatológico que cada vez mais tem a ser sido caracterizado pela falta da bateria do computador. Vamos lá, sem problema nenhum. Estávamos a falar de um modelo que está cada vez mais estabelecido, que é o modelo GET, Genetics, Environment and Time. Todos nós temos uma capacidade de resposta diferente de acordo com a nossa genética, os computadores também, e isso já agora, veja que ele está aqui agora. E o ambiente é determinante, pode ser mais agressivo, menos agressivo, até pode ter particularidades de ser mais agressivo para alguns do que para os outros. O tempo é a mesma história. Mais tempo para uns, menos tempo para outros. Isto é que explica, por exemplo, que nós tenhamos pessoas com uma elevada carga tabágica que dizem, não preciso nada disso, eu sou rígido, e a gente faz um estudo funcional e não encontra nada. Porque provavelmente a genética deles permitiu salvaguardar e, apesar de eles tomarem muito tempo, o tempo foi ainda insuficiente. Estava a dizer, então, nós vimos este impacto na DPOC e podemos perceber o que é que isto significa. Ora bem, o que é que isto significa? É que, de acordo com o Burden of Diseases publicado no Lancet, nós já temos que a doença pulmonar obstrutiva crónica é responsável pela terceira causa de morte. Mas não me enganei. Terceira causa de morte a nível mundial, com cerca de 3 milhões de óbitos todos os anos. Já ultrapassou as causas de morte por pneumonia, já agora, e que se prevê para daqui a cerca de 37 anos quase duplicar o número de mortes.
a pergunta que nós temos que fazer quando tomamos decisões e quando temos que fundamentar intervenções, tudo bem, e isto em Portugal como é que se repercute? Nós temos muito poucos estudos em Portugal. Nós temos um estudo publicado pela diretora do meu departamento, a professora Cristina Bárbara, na Pulmonology, em 2013, em que avaliou em população adulta com mais de 40 anos a prevalência da DPOC e encontrou uma prevalência de 40%. Nós temos o BI dos cuidados primários que reporta que nos cuidados primários são seguidos cerca de 150 mil doentes, dos quais só um terço têm febre no último 3 anos. Temos dados do Observatório Nacional de Doenças Respiratórias que apontam para 7 mortes por dia e temos dados do Instituto for Health Metrics and Economics que apontam para perdas anuais superiores a 1,6 mil milhões de euros anuais. Isto são custos diretos, indiretos e indiretos. O que nós decisores, muitas vezes, os decisores pretendem, muitas vezes, isso em Portugal significa o quê? Eu tenho utilizado um número de 850 mil pessoas em Portugal com DPOC e baseio no estudo, talvez, provavelmente, com uma metodologia mais apropriada para demonstrar que a população com mais de 40 anos em Portugal, 40% terá DPOC. Nós em Portugal somos 10,3 milhões, somos 6 milhões com mais de 40 anos e, portanto, os 14,2 dá 8,5 milhões de residentes em Portugal. As intervenções demoram tempo, portanto, mesmo que as pessoas comecem a deixar de fumar, provavelmente isto vai diminuir, mas não se vai notar já a diminuição. O GOLD 2023 colocou a todos nós, profissionais de saúde, um outro desafio. É que passou a incluir na necessidade de vigiar e avaliar doentes um conjunto de pessoas que antigamente não era seguido. E identificou, através deste gráfico, que tem no lado esquerdo o rácio FEV1, Force Vital Capacity, e em baixo o FEV, um grupo de doentes que não era seguido. Aquilo que eles chamam o PRISM. PRISM é P, Preserved Ratio Impaired Spirometry. A primeira vez que eu vi isto, PRISM, eu assim, isto é prisão. O que é que eles estão a dizer? Estão a dizer prisão. PRISM. E depois percebi que não é mesmo prisão. Porque estes indivíduos depois ficam presos a nós porque nós temos que os vigiar. É PRISM, provavelmente devia ser PRISM, mas pronto, é PRISM. É assim uma variante ortográfica, sonora de prisão. E voltou a incluir um conceito prévio que também não estava referido, que é a pré-DPOC, que é o indivíduo que tem os parâmetros espirométricos normais, mas tem queixas, tem alterações estruturais, às vezes tem bronquiectasias, ou tem mesmo alterações funcionais que não estão detectadas a nível de obstrução. Por exemplo, tem uma resistência aumentada, tem uma difusão diminuída. Ou seja, o número de doentes para vigiar é maior. Portanto, temos uma carga de doença importante, temos mais doentes para vigiar e temos um conceito que a mim parece-me fundamental, que é perceber que o nosso pico de FEV1, o nosso expoente máximo, quando nós vamos ter a nossa função pulmonar em melhor, é por volta dos 20, 25 anos. Depois é sempre a diminuir. E o indivíduo saudável que não fuma vai diminuir 15 a 20 mililitros de FEV1 por ano. É esta a tabela. Ora bem, o que é que nós temos de dados em Portugal que nos permitam fazer um diagnóstico da situação? Começamos a ter alguns, temos o estudo do Avoidex, e o Avoidex, para mim, permite-me fazer logo um diagnóstico claríssimo. Isto é um estudo coordenado pelo OMS de Matosinhos, que envolve cerca de 5.700 pessoas, em que, no momento do diagnóstico, foi estratificá-las em 5 classes. Isto não tem nada a ver com as classes A, B e E do GOLD, é o número de exacerbações. Se não tiveram exacerbações, tiveram uma exacerbação moderada, é o grupo B, duas exacerbações ou mais moderadas, grupo C, uma exacerbação grave, menos por exacerbação grave e da urgência ou necessidade de hospitalização, e o E com 2 exacerbações, dos quais uma grave. E o que é que nós vemos? Temos um dado gravíssimo, não é? Quer dizer, quase 60% das pessoas fizeram um diagnóstico porque tiveram uma exacerbação. É a mesma coisa que eu diagnosticar a hipertensão, porque as pessoas foram à urgência com uma crise hipertensiva ou foram internadas. Isto não pode ser. Quer dizer, nós não podemos esperar que eles agudizem para serem internados. Mas os dados que lá estão ainda são mais preocupantes, que é, dentro das exacerbações, 60% das exacerbações são graves. 1/4 dos doentes, quando lhes é feito o diagnóstico, fumam. E a idade média das pessoas, quando lhes é feito o diagnóstico, é 68 anos. Ou seja, andaram 48 anos a mandar abaixo o FEV1 máximo que tiveram aos 20 anos. A nossa capacidade de intervenção é muito reduzida nesta altura. E isto vai explicar 2 fatores. A prevalência enorme de pessoas com DPOC que têm outras comorbilidades, porque eles continuam a viver e a fazer o mesmo com as restantes comorbilidades, vão ter obesidade, diabetes, hipertensão, doença renal crónica, depressão.
E um outro dado curioso é que demoram muito mais tempo a estabilizar e, uma vez diagnosticados e tenham uma exacerbação, vão continuar a exacerbar. É o ciclo vicioso das exacerbações. Está tudo explicado. Eles são diagnosticados muito tarde, demoram muito tempo a controlar e quem exacerba volta a exacerbar. E, portanto, uma pessoa que tenha tido uma exacerbação moderada tem, no primeiro ano após o diagnóstico, 42% ter uma exacerbação moderada e 65% ter uma exacerbação grave. Está aqui tudo o diagnóstico. E o diagnóstico, na minha vista, é facílimo. Eu até proponho uma abordagem 6x6. São 6 aspectos do diagnóstico que nós temos que corrigir. Diagnosticamos pouco sobre diagnósticos, tarde, diagnóstico tardio. A maior parte das pessoas tem tabagismo ativo, tem várias comorbidades. Demoramos imenso tempo a controlar o doente e tem exacerbações frequentes. O que é que a gente tem que fazer? Ora, temos de fazer rastreio de função respiratória, estratégia de risco, estratégia de idade, podemos falar na discussão. É claro que não podemos esperar pelo estudo da função respiratória para diagnosticar e consciencializar. Temos agora, neste momento, pessoas com função respiratória normal, que já temos que avaliar, portanto, temos que referenciar, já vou dizer para onde é que temos que referenciar. Temos estudantes que continuam a fumar mesmo depois de cessação tabágica, temos que fazer aquilo que é o programa de cessação tabágica avançado e reavaliação periódica de se eles estão ou não estão a fumar através da carboxihemoglobina. É evidente que temos que fazer uma abordagem multidisciplinar, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutrição, outras especialidades médicas, isto é indiscutível. Temos que fazer um acompanhamento intensivo até ao controle, rever a técnica aleatória, a reabilitação, a existência de grupos de apoio que há muito lá fora e cá em Portugal nós não temos, e temos que prevenir ali as exacerbações através do conhecimento, literacia, capacitação e vacinação. Como é que isto encaixa? Encaixa numa constatação. O nosso modelo de consulta atual não tem isto. É insuficiente. Não é ver um doente uma vez por ano que vai permitir fazer isto. Portanto, o nosso modelo de consulta hospitalar parou, cristalizou. O que nós temos que evoluir é para aquilo que se faz lá fora. Clínicas de POC, COPD clínicos. E o que é que eles têm a fazer? Têm um circuito integrado de rever, avaliar, ajustar e rever, em que há uma avaliação e reavaliação clínica através de questionários, MMRC, o CAP, o Quality of Life, ver a adesão, ver se fuma, se não fuma, se está a fazer bem a técnica inalatória, se tem comorbilidades compensadas ou não, reavaliação funcional, espirometria simples, oximetria, gasometria, prova da marcha, carboxihemoglobina, imagiologia, um plano terapêutico personalizado através de um seguimento intensivo destes doentes com grupos de apoio de terapia e uma estabilização para o doente depois entrar em velocidade do cruzeiro e sair destes centros, porque depois estes doentes estão em velocidade do cruzeiro e saem. Este doente está formado, preparado, sabe como é que deve prevenir, está vacinado, faz tudo o que foi preciso. Como é que nós encaixamos as entradas e as saídas neste centro? Primeiro, uma coisa básica. Eu, quando vou consultar às terças-feiras, logo por azar, na sala de espera está sempre as tardes da Júlia. Eu não tenho nada para as tardes da Júlia, eu já fui às tardes da Júlia. Mas se calhar são 15 minutos que podemos aproveitar para dar formação aos nossos doentes. Explicar-lhes, por exemplo, a técnica inalatória, o que é a doença, porque é que deve deixar de fumar. As tardes da Júlia são interessantes. Na passada terça-feira, ou há 15 dias, era sobre uma família que tinha adotado uma criança, um tema interessantíssimo, sem dúvida, mas se calhar eles precisam de outra formação. Temos de ter capacidade de entrar para os doentes, fazendo diagnóstico precoce, campanhas de sensibilização e rastreio, unidades móveis, população de risco, CAPs maiores que 10, fumadores com mais de 50 anos, fumadores com mais de 40 anos. Há países que já estão a fazer rastreios às pessoas com 20 anos, que é para perceberem o pico da função delas. Temos de ter aqui capacidade de receber rapidamente as pessoas referenciadas por vocês, pelos cuidados dos primeiros. O controle da doença tem que ser uma reavaliação presencial intensiva, com horário alargado. Nós não podemos acabar às 4, 5 da tarde. Temos de ter horário alargado pós-laboral. Temos de ter capacidade de seguir estes doentes quando estão agudizados. São estes alguns doentes que vão às urgências e que depois saem lá sempre o mesmo. Fazem um laboratório, fazem raio-x e saem com antibiótico. E muitas vezes com inaladores que dão no hospital que já não sabem o que eles fazem. Temos capacidade de montar um sistema de teleconsulta para orientar. A teleconsulta é fundamental no ambiente estável, permite orientar, esclarecer dúvidas, vigiar se ele está a abrir e criar grupos de apoio e de associações doentes. O que é que isto significa? Interligação fortíssima com os cuidados do primário, possibilidade de intercâmbios profissionais que fazem estágios num sítio e no outro, um acesso útil, rápido,
em outras especialidades e meios complementares de diagnóstico. Eu fiz um estágio no clínico e eles, quer dizer, o rápido para eles era naquela manhã. Pronto, era naquela manhã. É claro que temos que ter um laboratório de função pulmonar, sessão tabágica avançada e à medida que a gravidade vai aumentando, reabilitação respiratória, o LD, ventilação não invasiva domiciliária, hospital e internamento. Onde é que isto deve assentar? Deve assentar numa fortíssima componente de formação pré e pós-graduada, com uma acreditação destes centros nacional e internacional, com funcionamento em rede, em esquemas multicêntricos, com capacidade de investigação e desenvolvimento. Está tudo inventado, é só aplicar. E porquê é que é importante aplicar? Porque isto é o último slide. Eu vou-vos dar um exemplo da farmacoterapia. Já não são poucas as opções de farmacoterapia, mas o problema destes estudantes é que eles já não se tratam só com fármacos. Os fármacos têm vindo a aumentar e nós vamos ter biológicos muito rapidamente. E, portanto, vamos correr o risco de nem rentabilizar a administração de biológicos. Portanto, temos que perceber que os fármacos que existem só são eficazes se forem administrados, mas se forem administrados na altura certa, temos que mudar o processo, e no doente certo, medicina personalizada. Portanto, muitíssimo obrigado pelo vosso convite e já temos Quando me convidaram, quando fizeram este convite, foi engraçado um pouco a pensar no que seria o processo assistencial da DPOC e o que seria a visão dos cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares. O professor Freire já me facilitou aqui imenso a vida em vários aspectos que eu vou chamar a atenção também e que são extremamente importantes. Isto é um pouco o que eu vou abordar ao longo da minha agenda e o que é que eu achei importante em termos práticos também, enquanto médica de família, os desafios que eu encontro, quer no papel médica de família, quer também como membro de coordenação deste grupo das doenças respiratórias. Porque pensar na DPOC é extremamente importante e as várias sociedades têm vindo a chamar a atenção para isto, não só a pneumologia, que está centrada na patologia respiratória, mas também trazer aqui um colega da pneumologia que faz este disciplina integrado também com guia da medicina interna. Portanto, especialidades multidisciplinares é que nos fazem pensar na DPOC não só como aquele doente de risco típico, mas começar a pensar um pouco mais além, que já não são os homens que fumam, que não é só o homem de meia idade, que existem vários fatores de risco, os fatores de risco genéticos, a exposição, que é preciso uma posição ativa por parte dos profissionais de saúde na identificação dos fatores de risco. Quantas vezes não nos entram doentes no consultório, como eu digo, a cheirar a fumeiro, porque eles têm as lareiras acesas, porque eles cozinham nos fogões, e isto é um início. Se calhar eles não vão ter uma única queixa respiratória e vão lá por outra coisa qualquer, mas se calhar este nosso senso clínico pode nos fazer ir mais além, pode fazer a diferença naquele doente e no futuro da saúde. E por isso é importante estarmos alerta e não enquadrarmos o doente só com DPOC naquele doente mais velho e naquele doente fumador, até porque, como o professor Freire disse, já nos resta pouco tempo para atuar nestes doentes. O que é que nós pensamos como processo assistencial integrado? O que se pressupõe e o que se pressupunha na legislação é um processo transversal que nos coloca, exatamente como hoje, vários profissionais de diferentes áreas e diferentes níveis de cuidados a comunicar, a expressar o que é que são as nossas dificuldades em cada nível e como é que nós podemos ultrapassar estas barreiras. No caso das doenças respiratórias, nós temos um pai que está um pouco ainda no papel e talvez já desatualizado pelo tempo que já decorreu para a asma, e temos para a DPOC a nossa norma que foi atualizada em 2019. E porquê que esta norma existe? Tem a sua fundamentação clínica explicando a relevância da doença, do que é este enorme impacto de haverem mais de 200 milhões de pessoas com DPOC, muitos deles com doença grave e com várias mortes a nível mundial. E o que é que nós poderíamos ter feito acerca disso? Existe esse reconhecimento na prática ou é só quando fazemos estas apresentações que estes problemas se apresentam? Temos consciência destes números? E não digo consciência mental de nos perguntarem no exame. Na nossa prática clínica, na nossa atitude, questionamos ativamente os nossos clientes, fazemos alguma coisa para mudar isto? Nós não fazemos, mas também as autoridades não nos estão a ajudar. Às vezes é preciso haver mais mortalidade codificada e atribuída à DPOC, haver mais custos imputados à DPOC, porque só assim é que se faz mudar a vontade política. Se calhar o professor Freire, que trabalha numa unidade de cuidados intensivos, tem esta noção e tem vários, se calhar, óbitos passados com causa de morte com DPOC. Mas eu diria que tantos infartos, tantos AVCs, que são consequência de exacerbações de DPOC, estão codificados como causa cardiovascular, quando na verdade a causa primária se calhar foi uma causa respiratória. Quantos cânceres é que temos que também podem estar associados?
Portanto, é importante atribuir causalidade, atribuir o que são os custos da DPOC, até porque o doente com DPOC é um doente com uma elevadíssima mortalidade. Mais de 2/3 dos doentes têm pelo menos 3 comorbilidades. E estes doentes são nossos, eles estão sempre nos cuidados de saúde primários. Mas agora nós que estamos aqui a falar e que somos todos clínicos, e era isto que o professor Freire também dizia que é extremamente importante, nós que estamos nas guidelines e que estamos todos os dias com os nossos doentes, como é que nós enfrentamos isto? Que é uma coisa que de certeza que desaparece a todos vocês, seja qual seja o grupo profissional, seja qual seja o tipo de unidade em que estão a trabalhar. Nós estamos sempre a lutar contra o tempo e contra o número de doentes que temos, e vocês pensam, como é que eu vou encaixar mais um grupo de doenças ou mais a DPOC na minha agenda? E o que para mim é gritante é que acabámos de falar, quer eu, quer o professor Freire, da importância, quer dizer, a organização deste evento reconhece ao fazer uma sessão, mas nós não temos nada disto nas nossas vigilâncias. Escolhemos aqui, ou foram estabelecidos ao longo do tempo, uma série de políticas importantíssimas que nos têm vindo a reduzir a mortalidade infantil, a mortalidade cardiovascular, mas as doenças respiratórias têm ainda um longo caminho a fazer. E isto precisa de partir da base, e nós sabemos que a base somos nós. Portanto, como é que nós devemos atuar com o subdiagnóstico? E, obviamente, se existe subdiagnóstico, existe subtratamento. Onde é que estão os nossos doentes? Porque nós todos pensamos que damos o nosso melhor todos os dias e acreditamos nisso, mas eles estão lá. Portanto, nós temos que olhar para alguns detalhes que nos estão a escapar diariamente. E como é que nós podemos atuar precocemente e evitar a progressão da doença? Eu peguei aqui um bocadinho no que era a nossa norma, tendo em conta o tema da sessão, que é o processo assistencial, e o fluxograma que a norma nos propõe. E, obviamente, para pensarmos nos doentes, temos que pensar no diagnóstico. E o diagnóstico é olhar para a clínica, olhar para aqueles fatores de risco e olhar um bocadinho mais além, no que as novas guidelines nos vieram mostrar, no que os artigos que nos mostram não são necessariamente as guidelines, em termos de genética, de exposição, de predisposição. E isso é muito importante, porque muitas vezes abordamos um fumador, mas não abordamos os coabitantes do fumador. E se calhar o fumador não tem aquela predisposição genética, mas se calhar o coabitante já terá. E então, o facto de ter uma espirometria, que nós sabemos que a DPOC envolve para o diagnóstico espirometria, a clínica e espirometria, isto para nós nos cuidados primários é um problema, será uma solução. Nós sabemos que o acesso, uma coisa tão simples como o acesso às provas de função respiratória, é uma barreira em muitos locais. Existem vários locais que não estão participados e continuamos com um acesso mais ao litoral e mais ao norte. Houve um despacho do Ministério da Saúde em como onde se ia criar uma rede de espirometrias determinadas a partir da ARS em todos os acessos. E devia modelar a nível nacional este tipo de prática, o que estimularia também ou seja, o trabalho em equipa com novos profissionais, com técnicos de cardiopneumologia, e poderia abrir as portas à criação de uma equipa multidisciplinar nos cuidados de saúde primários e, quem sabe, até alguma reabilitação pulmonar associada. Mas continuamos, e se calhar se perguntarmos aqui na audiência, se calhar muito poucos terão já acesso a este programa. Ele continua a andar lentamente. Houve novas orientações técnicas, mas, na verdade, esta lei até pecava por defeito, porque previa nestas verbas, depois até agora com o PRR, a compra dos espirómetros, mas não a contratação dos profissionais. Portanto, eu diria que sem omeletes não se fazem ovos. Se nós comprarmos os aparelhos e não tivermos quem os manuseie, também não vamos a lado nenhum. Portanto, é importantíssimo esta abordagem de uma equipa multidisciplinar. Mas aqui, quando eu vos falo de diagnóstico, falo já nos doentes, a quem nós pensamos, na doença, a quem nós pedimos uma espirometria e já estamos a ponderar o diagnóstico. E outros doentes, aqueles outros doentes que também falávamos e que nós não pensamos. Existe um indicador muito engraçado nos cuidados de saúde primários, que é o indicador 380. E este indicador está em uma tipologia de indicador que é para identificar doentes com doenças respiratórias, com doenças crónicas, em que existem ou codificações de sintomas ou medicação associada. E através deste diagnóstico, deste indicador, podemos ver, pegar na DPOC e pegar em doentes que potencialmente possam ter DPOC e investigá-los e melhorar a sua saúde. Fazer diagnósticos, DPOC ou outros, excluir e atuar em conformidade. Porque, na verdade, nós sabemos que os doentes com DPOC, eles são todos nossos, nós nunca lhes damos alta, e eles, para serem referenciados para algum lado, têm que partir de nós, ou então entram por uma porta gravíssima
que é a porta da urgência com as exacerbações graves. Os doentes com DPOC chegam a nós muito antes. Cerca de 5 anos antes do diagnóstico já existem doenças agudas com sintomas respiratórios inferiores, portanto, muitas das nossas consultas agudas podem ser um potencial para pensarmos à frente, não naquele momento, mas para agendarmos uma consulta e revermos todo o processo daquele doente. Muitos deles têm prescrições únicas por estes episódios agudos ou por uma queixa frustre que existia ali que nós não conseguimos investigar, e depois há a grande prescrição de antibióticos, quer por uma falta de literacia da população, quer muitas vezes por uma pressão, quer às vezes quase por uma medicina defensiva, digo eu, e depois teremos um problema no futuro também com as resistências aos antibióticos. E depois disto, posto isto, o que é que nós poderemos pensar? Depois de fazer o diagnóstico, vamos pensar como é que vamos tratar estes doentes. E o que é que nós temos que fazer? O que as guidelines nos dizem, o que a nossa norma nos diz, que é avaliar os doentes, aplicar as escalas de dispneia, as escalas de qualidade de vida, que aqui podem ser abordadas de uma forma multidisciplinar. Podemos criar literacia nos doentes, em que eles já nos podem dar este feedback, podem nos contactar através de várias vias de comunicação e depois, obviamente, a medicação, que em termos de ambulatório tem crescido muitíssimo, quer em termos de moléculas, quer também em termos de devices, e que também torna mais um desafio toda esta aprendizagem. Porque, na verdade, na maioria dos casos, isto é uma coisa que aprendemos na nossa formação pós-graduada. O que a norma nos diz é que deve haver uma revisão semestral da pessoa com DPOC. Eu diria que aqui seria a pessoa com DPOC muito estável e sem qualquer tipo de agudizações, que são uma raridade dos doentes ou então em estádios mais precoces e que nós sabemos que irão avançar neste espectro da gravidade inevitavelmente. Existem aqui várias coisas que nós já aqui falámos, desde o tabagismo, a importância da autogestão da doença e também o plano de ação escrito. O plano de ação escrito está previsto em todas as normas para as doenças respiratórias, é muito mais falado para a asma do que para a DPOC, mas estes doentes carecem também disto, não só na sua terapia farmacológica, como na sua terapia não farmacológica e muito no que são os sinais de alarme. Os doentes com DPOC tradicionalmente são negligentes consigo próprios, muito na medida em que não se queixam, vão se adaptando e vão progredindo os seus sintomas e chegam a nós já em fases mais avançadas. Nós, no GRESP, neste grupo de trabalho, fizemos um guia prático da gestão da DPOC, em que junta o que é a nossa prática real em Portugal, o que são as normas e o que são as guidelines internacionais. E propomos, inclusivamente, o que é que pode ser uma consulta estruturada na DPOC. E o que é que isto implica? Implica um trabalho em equipa fortíssimo, em que, e eu vou passar à frente, depois vou voltar atrás, em que há uma coisa importantíssima que todos nós podemos pedir, que é haver uma consulta síncrona de enfermagem e de medicina geral e familiar. Eu penso que este será o primeiro passo para chegarmos a modelos ideais e que já estão a ser praticados, que são reais, não são só ideais, são ideais no nosso país, mas reais noutros países, como o professor Frois nos propôs. Mas nós temos que começar por algum lado. Eu diria que se calhar o caminho é começar por aqui. E eu mostro-vos isto é o meu print screen, quando eu consegui, através do acesso, pedir uma consulta de doenças respiratórias que fosse marcada sincronamente com a enfermagem. Basta pedir à informática. Este código está criado porque é uma coisa que nós já vimos a trabalhar há algum tempo e vocês podem ter isto na vossa agenda. Podem roubar uma vaga por semana a outra vigilância ou podem ter só para quando vocês acham que têm aqueles doentes e que querem reservar para este tipo de doentes. E quando vocês fazem esta marcação síncrona, é também marcado na agenda do vosso enfermeiro e vocês podem estipular a equipa o que é que vocês querem fazer, como é que vocês querem abordar os vossos doentes, podem fazer um PAI interno da vossa unidade, pode ser uma boa proposta para os internos que aqui estejam e que queiram fazer trabalhos desta área nas unidades e assim implementar e difundir as boas práticas. Depois, o que é que nós devemos fazer estes registros? Como não temos um programa que nos permita, como eu digo, quase desligar a cabeça e fazer cliques, temos que nos pôr ativamente a pensar quais são os aspectos importantes. E eu diria que a clínica do doente, o registro dos questionários com valores que nos permitem avaliar o doente ao longo do tempo e fazer um comparativo de uma forma mais objetiva, são fundamentais. E chegamos aqui também a outros indicadores que depois nos podem permitir avaliar este trabalho, porque sim, nós nos cuidados primários é inevitável que os indicadores façam parte da nossa vida.
e ajudam-nos a medir o nosso trabalho. É muito importante nós medirmos o nosso trabalho para sabermos onde é que podemos melhorar. E este indicador fala-nos da proporção de doentes com DPOC, por exemplo, com a vacina da gripe. Podemos fazer o mesmo para a vacinação pneumocócica. E aqui nós podemos tirar, no meio dos cuidados de saúde primários, o que é a nossa realidade. E o que nós temos aqui, do ano passado, do ano 2022, da época de vacinação antigripal nos doentes com DPOC, nós vimos que tínhamos cerca de uma cobertura de 60% dos nossos doentes. Que eu diria que não é mau, mas temos aqui muita margem para melhorar, dado que as nossas taxas de cobertura vacinal são boas a nível nacional e que temos uma população que colabora, porque isto aqui também faz parte da equipa, também o nosso doente. E como é que seguimos o doente com DPOC? É este círculo constante, desde o diagnóstico à avaliação inicial, e nós sabemos que a avaliação inicial pressupõe um algoritmo proposto pelas guidelines iniciais, até o que é a avaliação, a abordagem inicial, não só farmacológica, não farmacológica, mas também toda a educação, não só do doente, mas também da família. Naquele dia que eu vos mostrei, uma das coisas que se fala é como dizer ao doente que ele tem DPOC, como abordar a família, como antecipar cuidados e, se calhar, depois em fases mais avançadas, como abordar o fim de vida, os cuidados que são necessários, porque é um doente crónico gravíssimo e que necessita de vários recursos. E quando falamos aqui, eu chamo aqui a atenção para esta parte aqui na gestão das comorbilidades. Como eu disse anteriormente, este doente com DPOC é hipertenso, é diabético, é dislipidémico, provavelmente pode ser obeso ou com baixo peso, mas ele está nas nossas consultas de vigilância também, não está só nas nossas consultas de adultos. Portanto, quando nós abordamos outros grupos de risco e já temos uma consulta estruturada, se calhar às vezes podemos aproveitar a oportunidade e também abordar estes doentes em conjunto nesta consulta estruturada, porque a verdade é que a nossa agenda não explica e às vezes temos que ter algumas maneiras de abordar estes doentes. Para além disso, nós sabemos que a partir dos Gold B, eu diria que isto é onde está o grosso dos doentes que nós diagnosticamos nos cuidados de saúde primários, são doentes já algo sintomáticos, com vários fatores de risco identificáveis, são doentes já com indicação por reabilitação pulmonar. Ora, se eu falar aqui do professor Frois e lhe perguntar qual é a realidade da reabilitação pulmonar, eu já fizemos aqui uma expressão e se calhar podemos falar na discussão. Se eu perguntar a todos vocês quantos doentes conseguiram introduzir no programa de reabilitação pulmonar, vocês diriam muito poucos. E os doentes que são selecionados para este programa são os doentes mais graves. Ora, os doentes devem ir o mais precocemente possível para terem o maior benefício possível. Depois do estrago estar tudo feito, nós vamos só tapar quase o sol com a peneira, deixem-me que vos diga. E aqui isto pode ser uma grande oportunidade, como eu dizia, não só as pirometrias, mas para a necessidade dos cuidados primários haver uma abordagem multidisciplinar. Isto pode parecer uma miragem, mas isto seria o ideal. As farmácias, que são um parceiro importantíssimo, os farmacêuticos, quer nos cuidados de saúde, ligados às nossas unidades, quer as farmácias na comunidade, podem ser um apoio enorme e eu a seguir já vos mostro um exemplo. Os psicólogos, sem dúvida nenhuma, não só ao doente, mas também à família, o fisioterapeuta, os técnicos de cardiopneumologia, muito para além dos enfermeiros que eu nem sequer me estendi, porque saberia que a enfermeira Carmen irá dar a sua visão e o papel que eles podem ter na comunidade, o enfermeiro de família e o enfermeiro, por exemplo, da UCC. Existem alguns movimentos que já têm em conta esta abordagem multidisciplinar e que pretendem pôr em comunicação os profissionais das várias áreas. Este COPD Right Care é um projeto que existe no IPCRG, que é o Grupo Internacional para os Cuidados de Saúde Primários na área respiratória, e que vem na sequência de um outro que existe e pela qual eu sou responsável também, que é o da asma. E pressupõe e cria pontes entre farmacêuticos, enfermeiros, técnicos, médicos de família, pneumologistas, imunolergologistas, no caso da asma, e fazemos várias iniciativas. Promovemos materiais para os doentes, promovemos iniciativas nas comunidades, se calhar alguns de vocês estiveram envolvidos, por exemplo, nas caminhadas da asma que fizemos no mês da asma. Conseguimos este ano pôr 3.952 pessoas a caminhar para melhorar os cuidados da asma e pretendemos indiretamente criar literacia em saúde, sensibilizar os profissionais para chegar melhor e mais além. O COPD Right Care está a começar, já tem alguns materiais, mas será também um movimento que no futuro nos poderá ajudar.
E depois, quando nós temos todas as abordagens feitas nos cuidados de saúde primários, quando precisamos de uma opinião ou quando precisamos de alguns recursos que são a nível hospitalar ou de alguma gestão que careça de cuidados de saúde secundários, porque no meu ponto de vista os doentes não devem ser referenciados quando cumprem todos os critérios necessários. Os cuidados hospitalares não devem, a pirâmide neste momento parece que está invertida. A base devem ser os cuidados de saúde primários de proximidade na comunidade em que conhecemos os doentes. Não deve ser exatamente ao contrário, até porque Portugal, como é um país rico, não é? Não deve centrar os seus cuidados no hospital, onde os gastos são enormíssimos. Às vezes, quando um médico tem sensibilidade a dizer a um doente meu quanto é que está a custar a cama dele por dia no hospital, eles vêm impressionadíssimos. Porque a população em geral, e mesmo às vezes nós não temos noção que até custa um doente no internamento hospitalar e muito menos numa unidade de cuidados intensivos. Por isso, a referenciação ao hospital deve ter critérios muito precisos e em doentes com perfis muito específicos, nomeadamente estes doentes mais jovens. E por isso é que é importante este diálogo, a nossa formação de pares e provavelmente alguns modelos de interlocutores, porque muitas vezes, se nós conseguirmos discutir um caso clínico com o colega do hospital, com a equipe hospitalar, nós conseguimos fazer essa gestão no nosso meio. Existem alguns modelos, eu trabalho na zona de Coimbra, existe esse modelo, por exemplo, para a pediatria, para a cardiologia, se calhar poderíamos pensar também nisto para as doenças respiratórias. Porque, como nós dissemos, tudo o que nós não queremos é que um doente nosso tenha uma agudização. E nós sabemos que o principal fator de risco para a subsequente é ter havido uma prévia. Nos últimos anos tem-se comparado a agudização da DPOC a um infarto. Eu penso que pelo impacto que o infarto tem na população, principalmente na população mais velha, porque hoje em dia a mortalidade por infarto baixa muitíssimo e já não existe este medo. Mas também nós sabemos que as agudizações e a gravidade aumentam o risco de mortalidade e são tanto mais graves quanto maior é a gravidade da doença. Portanto, existe uma importância enorme nesta comunicação bidirecional, porque quando existem estas agudizações e estes internamentos, os colegas do hospital também precisam de saber que o doente nos cuidados de saúde primários será seguido com as melhores práticas. E às vezes esta necessidade de perceber o que é que cada um de nós faz, ou quais é que são os recursos locais, porque aqui há uma coisa muito importante, é que cada um de nós tem uma realidade diferente e tem recursos locais muito diferentes. Aqui, por exemplo, na zona de Aveiro, existe uma fisioterapeuta que é professora Alda, que trabalha aqui na Universidade de Aveiro e que tem feito um trabalho enorme nas doenças respiratórias e na hidratação pulmonar, com vários projetos piloto no ambulatório, do qual eu já beneficiei mais do que uma unidade em que trabalhei. Portanto, o que as guidelines nos vêm mostrar é que tem pendido para a clínica, existe mais critérios clínicos do que laboratoriais ou imagiológicos, no que é a classificação dos nossos doentes, no que é a abordagem dos nossos doentes. Mesmo a classificação da gravidade das exacerbações deixou de ser pós-exacerbação, ou seja, nós classificávamos consoante o nível terapêutico que tínhamos dado, não, agora classificamos com base em critérios clínicos. Existe já alguns capítulos direcionados, não são capítulos, são adendas e artigos feitos pelo mesmo grupo de peritos e direcionados para os cuidados de saúde primários, pela importância deste diagnóstico precoce que temos vindo aqui a falar e, portanto, percebemos aqui, ou o que eu quis trazer aqui, chamar a atenção, é que esta é uma doença gravíssima que toca à porta a todos nós, que convivemos com ela e que precisamos de pensar ainda mais, porque eu acho que pensamos, mas precisamos ainda de ir mais além. Precisamos de consultar os nossos registros, precisamos de pensar se estão todos diagnosticados, precisamos de antecipar cuidados e estas curvas de função pulmonar vêm-nos fazer pensar que a função pulmonar tem o seu auge aos 20, 25 anos, mas que depois existe um declínio. Mas qual é a velocidade deste declínio? Há uma propensão para a doença? Quando é que devemos fazer estas espirometrias? Se calhar vamos discutir isso. Existem alguns projetos piloto também já a decorrer neste âmbito. É preciso uma revisão periódica. Eu diria que os doentes com DPOC há uma necessidade de os convocarem à altura-chave e antes do outono, sem dúvida alguma, é uma das alturas-chave para agudizações e para vacinação. É preciso enquadrar na prática diária, porque nós não somos sobre-humanos e temos que ver os nossos doentes com qualidade. Sem trabalho em equipa, não vamos a lado nenhum, porque nós não somos capazes de fazer tudo sozinhos. E é muito importante a criação destes manuais atualizados e adaptados à nossa realidade.
É importante que daqui a uns anos não digamos que a DPOC é uma doença subvalorizada e subdiagnosticada, e é importante saber o impacto que vamos ter e os cuidados que são inevitáveis. Eu não quero que vocês hoje levem daqui o que não podemos esquecer, mas acima de tudo o que não podemos fazer. É fechar os olhos e não falar sobre esta doença que tem custos e um impacto tão grande na qualidade de vida dos nossos doentes. Convido-vos só por último a vir às Jornadas do Brecht na próxima semana em Coimbra e dizer-vos que teremos lá um curso dedicado à enfermagem, aos cuidados de saúde da equipa, mas se não puderem estar presentes e quiserem alguma formação nas vossas unidades ou alguma coisa que o grupo das doenças respiratórias possa ser útil, estamos inteiramente ao vosso dispor. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite, que me honra muito estar aqui hoje em Aveiro, não só por estar nesta cidade maravilhosa, mas porque durante 3 anos o meu filho também teve cá a fazer o mestrado e, portanto, tenho um carinho especial por Aveiro. E o que é que eu vos venho falar? Depois destas 2 apresentações brilhantes, eu venho dar a minha visão enquanto enfermeira. Eu sou enfermeira de reabilitação, trabalhei 25 anos em contexto hospitalar, portanto também tenho a minha visão hospitalar no acompanhamento dos doentes respiratórios e estou desde 2018 nos cuidados primários e fui integrar a primeira enfermeira de reabilitação à unidade de saúde pública e tenho desenvolvido muito o meu trabalho de parceria com as UCCs, com os ESFs, com a comunidade na área do doente respiratório, quer seja na DPOC, quer seja na asma. É um pouco isto que eu vos venho falar. Já se falou muito aqui, eu não vou me tornar repetitiva, sobre nós todos sabemos, enquanto profissionais, o quanto é impactante a DPOC para o doente, não é? Para a sua família, mas a questão é que muitas vezes nós não olhamos qual é a visão do doente, o que é que o doente sente, o que é para ele ter DPOC. E eu, enquanto enfermeira de reabilitação com as unidades, eu promovo muitas ações na comunidade, com as autarquias, com as juntas freguesias, com as academias sérias, com as academias do movimento. E trabalhamos muito em articulação também com o Hospital Beatriz Ângela, com o Serviço de Pneumologia, portanto eles são nossos parceiros. E é interessante, agora aproxima-se o mês de novembro, aproxima-se o Dia Nacional Internacional da DPOC e nós também todos os anos, enquanto eu proativa nesta área, articulo-me sempre com o Hospital Beatriz Ângela, com a comunidade, com os UCCs e fazemos uma sensibilização ao dia da DPOC em que convidamos os nossos doentes das nossas unidades e do hospital. E é interessante nós vermos o que é que nos dizem o doente, o que é o DPOC. Nós sabemos o que é em termos de conceito, mas o que é para o doente ter DPOC. E os doentes dizem-nos muito isto. Tenho aqui alguns testemunhos, mas tenho imensos testemunhos em casa. Viver com DPOC é muito incapacitante. Ter DPOC é estar agarrado a rotinas, tomar a medicação, ir à ginástica respiratória, tudo é em função da doença. Os sintomas matinais da DPOC, eu sofro com os sintomas matinais, são 2 a 3 horas até eu estar operacional e só depois de fazer os inaladores. Por acaso este é o testemunho da doutora Isabel Saraiva, que é da Associação Respira, com quem eu também fazemos muito trabalho, eles associam sempre a nós nestas iniciativas, que é a Associação Respira. No fundo, o que nos dizem o doente é que a DPOC é um cumprimento de rotinas diárias, da toma de medicação, de fazer sessões de reeducação funcional respiratória e é um compromisso com a vida, portanto é uma doença para toda a vida. Mas afinal, quem é este nosso doente nos cuidados subprimários? Não é? Nós sabemos teoricamente o que é o doente DPOC, mas quem é este doente que nós vamos encontrar nos cuidados subprimários? Temos o nosso doente idoso, aquele doente que vive sozinho, com baixa literacia em saúde, é um doente muitas vezes até sedentário, com baixos recursos económicos, tem muita dificuldade em ter acessibilidade aos cuidados de saúde, ou ir ao seu centro de saúde, e muitas vezes tem aquelas comorbidades todas que já foram aqui mencionadas. Hipertensão, diabetes, osteoporose, são doentes muito poliindicados. Nós, quando fazemos a visita domiciliária e pedimos ao doente para mostrar a medicação que faz, ele às vezes ele próprio traz o saco da medicação, nem ele próprio nos sabe dizer, e tem que cumprir diariamente a sua toma de medicação, a terapêutica notória, mas também fazer a gestão dos sintomas. E muitas vezes é aqui a grande dificuldade com que nós nos deparamos enquanto enfermeiros nos cuidados de saúde primários. Eu lembro perceber o que é isto, a gestão dos sintomas, o que é isto, a gestão da doença. Mas depois também temos, por outro lado, o nosso doente ativo, 40, 50, 60 anos, com um bom nível de literacia, com boa acessibilidade de cuidados, mas estes nós não nos preocupam, me preocupam é os outros.
E como é que ele vive? Nós também temos que perceber qual é o estilo de vida. Temos as normas, as orientações clínicas, é muito bonito, mas nós trabalhamos na prática, na vida real, com as nossas dificuldades e com os nossos doentes, com as expectativas e com as suas necessidades. Como é que ele vive na vida real e onde é que ele vive, quais são os fatores de risco, o que é que ele valoriza. É engraçado que a maior parte dos nossos clientes, quando nós questionamos, quando falamos com eles, quer seja no domicílio, quer seja na comunidade, sobre a sua DPOC, eles valorizam muito mais a hipertensão, a diabetes, porque tiveram um familiar que morreu com AVC, porque tem um familiar que tem diabetes, muito mais do que a sua própria doença em si. E nós também sabemos que a DPOC não é igual em todos os doentes, cada doente há uma grande variabilidade de sintomas, portanto os doentes não são todos iguais e os sintomas também não se comportam da mesma maneira todos os dias. A sua apresentação clínica também é diferente, portanto o meu sapato não cabe no sapato do outro ao lado, portanto eles são diferentes. E então onde é que estão os nossos doentes nos cuidados de saúde primários? Estão só nas consultas de MGF? Não, eles estão em todo lado. Nós vamos encontrá-los nas consultas de enfermagem, de hipertensão, diabetes, na sala de tratamento, na sala de vacinação. Vamos encontrá-los nas ERPIs. Quem faz auditorias às ERPIs, não faz visitas às ERPIs. Vamos encontrá-los nas academias sérias, nas academias do movimento. Portanto, ele está em todo lado o nosso movimento TPOC. Então é importante também nós, enquanto enfermeiros, que trabalhamos na comunidade, conhecer o doente. E como é que nós conhecemos o doente? Conhecer o que é o DNA da DPOC, o que é isto da DNA da DPOC. É conhecer quais são os sintomas diurnos, como é que o doente está, o que é que o limita no seu dia-a-dia, o que é que ele faz, o que é que ele deixou de fazer, e se não faz, porque é que já não faz. Como é que é o seu DNA à noite, como é que ele está à noite, ele dorme bem, se não dorme bem, porque é que não dorme bem. Muitas vezes até os próprios autorrelatos, às vezes nem é ele que nos diz, às vezes até a esposa. Ai, enfermeiro, ele agora à noite tem que pôr 2, 3 almofadas para dormir. Olha, passa a noite sentado, encostado, inclinado numa cadeira. Temos de estar atentos a todos estes autorrelatos, porque o doente não nos vai dizer eu tenho falta de ar. Eles não nos dizem que tenho falta de ar. O que eles nos dizem muitas vezes é eu agora canso mais, vou ali, vou às compras, tenho que parar não sei quantas vezes. Eu chego a casa e tenho que me sentar. E o doente nos diz eu tenho falta de ar. Eles às vezes nem sabem o que é isto, a falta de ar, o que é despeneiro. Eles dizem eu estou cansado, sinto-me cansado. Tenho que parar. Muitas vezes também percebemos se o doente está ou não a cumprir o seu plano escrito. Muitas vezes eles não o cumprem, omitem, não fazem aquilo que o médico lhe disse para fazer. E muitas vezes percebemos se o doente está ou não a utilizar a sua terapêutica inalatória corretamente. Se ele sabe e se está a fazê-lo corretamente. E da minha visão e da minha prática, eles muitas vezes omitem tomas, ou por dificuldades económicas, ou muitas vezes porque até se sentem melhor e dizem, olha, estou melhor, só já vou fazer uma vez. E isto vai ser um ciclo. Portanto, aqui nós temos um papel também muito ativo. Então, como é que nós podemos dar resposta ao nosso doente TPOC? Como é que podemos fazer este processo assistencial de acompanhamento integrado e contínuo? E tem que ser um acompanhamento mesmo intensivo. É a educação e o empoderamento do nosso doente TPOC na gestão da doença, na gestão das exacerbações, que é importantíssimo, de saber reconhecer o início de uma exacerbação. Nós temos que dar empoderamento, conhecimento ao doente para ele saber o que é normal nele e o que é que já não é normal. Alteração da coloração da sua expectoração, aumento do volume da expectoração, se sente mais cansado, se está com edema dos membros inferiores. Portanto, fazemos este empoderamento ao doente. E a gestão da medicação, seja ela a farmacológica e a não farmacológica. Ação tabágica no aconselhamento breve, não mais de 5 a 10 minutos, estamos a falar com o doente. A atividade física é essencial e nós são muito remitentes à atividade física. Promover atividades na comunidade, nós sabemos que as autarquias promovem muitas vezes caminhadas, sermos nós, portanto, a empoderar, a incentivar e a referenciar o doente. A reabilitação respiratória, que é o pilar nestes doentes, sensibilizá-los. Muitos doentes nem nunca ouviram falar da reabilitação respiratória e nem sabem que existe e como é que podem ter acesso a ela. Portanto, aqui também o nosso papel enquanto referenciadores e falarmos sobre ela, e aqui temos uma sinergia MGF, pneumologia, enfermeiros de reabilitação, fisioterapeutas e os enfermeiros de família, a vacinação, e tal como a doutora Cláudia, nós devemos, portanto, antecipar, falar com os doentes, fazer prevenção das infecções respiratórias muito antes do início, portanto, prevenir, é começarmos no final de agosto, começarmos a falar sobre a prevenção das infecções respiratórias e a vacinação do doente. E sem dúvida alguma é a formação dos profissionais. Eu estou na saúde pública e quando integrei a equipa da saúde pública como enfermeira de reabilitação, fui convidada a estar no plano local de saúde. E a primeira reunião em que eu fui, fiquei chocada, porque para mim a área respiratória
um dos meus olhos, né? E não estava contemplado as doenças respiratórias, estava tudo no topo, as doenças oncológicas, hipertensão, diabetes, e não estavam as doenças respiratórias. Claro que hoje em dia não é assim, nós já contratualizamos a saúde pública a área da parte educacional do doente respiratório, no caso do doente TPLC, que já faço parte do projeto, mas é essencialmente a formação dos profissionais de saúde. Por muito que se fala em normas, orientações no golo, mas a prática diz-me que ainda há muito para sensibilizar sobre esta área da doença respiratória e da DPLC, porque nem todos estamos tão sensibilizados para falar sobre a DPLC e olhar o doente no seu todo. Então, qual é o nosso papel nos cuidados subprimários? O enfermeiro, sem dúvida, está em várias frentes ao lado do médico da MGF, na gestão e controle da doença DPLC e na sua história natural. Portanto, nós trabalhamos com o doente desde o início do diagnóstico e vamos acompanhar toda a evolução da sua história até o fim de vida. Portanto, conhecemos a vida do doente, a sua família, trabalhamos com ele mais diretamente. E temos que ter também nós um papel proativo, temos que ser muito proativos em indagar à procura destes doentes. E depois, na sua própria gestão, no acompanhar, no gerir, no utilizar e referenciar. Portanto, estes são os 4 pilares, mas temos que ser nós também, enfermeiros, a sermos proativos. No fundo, nós somos um elemento pivô. Eu digo mesmo, e cada vez mais se utiliza, o enfermeiro é quase um gestor de casa, que é um interlocutor entre todos os outros intervenientes, o médico da MGF, o farmacêutico na comunidade, com o hospital, com o fisioterapeuta, que existe em uns ACES, nós temos fisioterapeuta, com quem articulo também. Portanto, ele vai ser um elemento pivô. Por um lado, ele tem um contacto de proximidade com o doente, a parte da educação e gestão, os ensinos da técnica notória e também a utilização dos instrumentos de avaliação, como o Dr. Filipe já falou. E nós temos os cuidados integrados adaptados à realidade do doente, ao horário e à disponibilidade do doente. E é um gestor muitas vezes de casos muito complexos, porque nós muitas vezes somos um grande gestor de casos muito complexos na comunidade. Para além, depois, temos nós, enquanto enfermeiros de reabilitação, mas os enfermeiros de família e da comunidade terem aqui um grande papel de sinergia com as enfermeiras de reabilitação, que têm competências acrescidas em determinadas áreas, na área do treino de exercício, na área das sessões de reeducação funcional respiratória, mas tem o enfermeiro de família e o enfermeiro da comunidade tem um grande papel da capacitação e educação do doente. Também olhando que muitas vezes temos o outro lado do doente da DPLC, né? O doente em casa, no domicílio, fazemos a visita domiciliária e deparamos-nos muito com situações, principalmente quando falamos no controle e qualidade da vida do doente da DPLC, é cumprir a sua terapêutica. E nós vemos que na realidade isto não acontece. Há muitos erros críticos, há muita omissão, portanto, nem sempre aquilo que a teoria nos diz segue esse caminho. Portanto, temos muitas dificuldades reais. São doentes idosos, com dificuldade na destreza manual, visual, auditiva, vivem sozinhos, muitas vezes não percebem muito bem aquilo que foi feito o ensino, ou às vezes vão à consulta da MGF, mas têm vergonha de dizer que não perceberam, omitem muitas vezes ao médico alguns sintomas que têm, porque não querem estar a recordar, não quis estar a chatear, ou muitas vezes com esta ideia pré-concebida de não chatear. E cabe-nos a nós, depois da reunião da visita domiciliária, em todas as janelas de oportunidade, revermos a técnica notória, que é essencial. Mas para isso também nós, profissionais, temos que conhecer muito bem os dispositivos inalatórios, saber as suas particularidades, especificidades, quais são os erros mais críticos, portanto ensinar ao doente o que ele deve e aquilo que ele não deve fazer com o seu dispositivo e rever em todas as janelas de oportunidade, quer seja nas consultas de diabetes, de hipertensão, quer muitas vezes até na própria sala, vai o doente para fazer um penso ou uma varicose, é uma janela de oportunidade, precisamos que aquele doente é DPLC, de questionarmos, perguntarmos como é que está, como é que tem sido o seu dia-a-dia e indicar se aquele doente está ou não controlado. Se estiver a fazer a referenciação ao médico de família. Porque, na verdade, nós também, é complexo para nós, existem vários dispositivos inalatórios com múltiplos fármacos, cada um com as suas particularidades e especificidades, mas para nós capacitarmos o doente também temos de nos capacitar nós primeiro para fazer o correto ensino. Então, o enfermeiro reforça a importância de cumprir a medicação nos horários, nas doses prescritas, rever a técnica, no controle da doença e das suas limitações, no fundo, a gestão, portanto, das suas atividades de vida no dia-a-dia. Porque por isso é que se fala em gestão integrada da DPLC, o doente tem que estar no centro. Muitas vezes não é o que nós percepcionamos enquanto profissionais de saúde, mas é o que é importante e real na necessidade do doente. O que é que o doente percepciona para ele, o que é ter
a sua doença controlada e quais são as expectativas em relação à doença. Isto a doutora Cláudia já mencionou, não vou estar a falar, porque na verdade na prática nós sentimos muitas dificuldades enquanto enfermeiros. Primeiro, não temos um programa estruturado de acompanhamento no dentro da PLC nos cuidados primários. Depois, não temos ainda a tal consulta estruturada em todos os aços do doente respiratório, que é o ideal. Nós já temos a consulta integrada com o médico da MGF em algumas unidades, o SES até modelo B, que tem o mesmo programa de reabilitação e tem as consultas de enfermagem integradas com o médico da MGF 2 vezes por semana, com os dentes da PLC. Muitas vezes o que nós esperamos nos cuidados primários são cuidados fragmentados, todos nós vamos fazendo um pouco tudo, quando na verdade o doente precisa de um acompanhamento holístico. E falta-nos muito também indicadores de enfermagem na doença respiratória, como por exemplo da técnica inalatória, não temos. Temos os programas da saúde adulta, da saúde infantil, da saúde idosa, mas não temos o programa do doente respiratório e não temos indicadores de enfermagem. Então como é que nós podemos fazer, como é que nós podemos começar, como é que podemos passar isto tudo para o papel? Todos nós conhecemos esta orientação da Direção-Geral de Saúde, não é? Que seria suposto que todos já assistirem um programa de reabilitação respiratória nos cuidados primários, tal como a doutora Cláudia disse, ainda é uma miragem em muitos casos, no nosso já temos, mas aqui só para dizer que a Direção-Geral de Saúde, portanto, tem um programa educacional recomendado desde 2019 e que está ampliamente reconhecido a nível internacional, tem amplamente evidência científica, que eu já vou falar sobre ele, e que aborda precisamente todas estas componentes do processo assistencial integrado dentro da PLC, que é a gestão da doença. Portanto, que é o Viver Bem com DPLC, que é um programa que contempla vários módulos traduzidos já para a língua portuguesa, que aborda todo o processo assistencial do doente, desde o que é viver saudável com DPLC, com o plano escrito, sobre a toma da medicação, sobre a oxigenoterapia, sobre todas as componentes sobre a ação tabágica. E então, para abreviar, vou-vos deixar com este vídeo, que foi feito no âmbito da comemoração do dia da DPLC, porque muitas vezes então o enfermeiro da DPLC, mais do que palavras, vou-vos mostrar em vídeo, desde o hospital até os cuidados primários. Foi feito por enfermeiros de reabilitação, mas aqui estão integrados todos os enfermeiros, porque todos somos importantes com o doente DPLC. Agradecer mais uma vez ao Dr. Filipe, à doutora Cláudia e à enfermeira Carla a disponibilidade de mostrarem estar presentes aqui neste congresso. Eu tinha aqui 2 perguntinhas para fazer inicialmente uma ao Dr. Filipe e outra à doutora Cláudia. Para o Dr. Filipe poderiam depois responder no final. Para o Dr. Filipe, ele falou muito da importância de manter o doente controlado. Penso que doentes desde já com o diagnóstico da DPLC feito. E tendo em conta que há uma percepção que existe um subdiagnóstico da DPLC nos cuidados subprimários, como é que as unidades hospitalares podem encaminhar os doentes para um melhor seguimento pelas equipas de saúde familiar? Depois, para a doutora Cláudia, também sendo fundamental o diagnóstico precoce da doença, tal como foi demonstrado na apresentação do Dr. Filipe, qual é a possibilidade então da criação dessa consulta estruturada da DPLC, tal e qual como existe para a consulta do pé diabético, de hipertensão, de outras à semelhança que existem nos cuidados familiares, e se esta consulta facilitaria depois a referenciação quer para os hospitais, quer também para outros projetos da comunidade, nomeadamente projetos relacionados com a atividade física, que também é muito importante na prevenção e no controle destes utentes. Qualquer um de nós pode pedir para ter esta consulta estruturada. Em termos de agenda eletrónica, não é? Isto é um labeling da coisa, não é? Termos a consulta marcada na agenda e o nosso enfermeiro de família sabe que àquela hora vem um doente com patologia respiratória e depois, contanto o doente faz sabotagem, não é? Termos uma consulta de doenças respiratórias será o princípio para depois começarmos eventualmente a especificar dentro da patologia respiratória, mas penso que isto será o mais importante para começar. Dentro das equipas há que estabelecer o que é que cada profissional faz, porque a enfermeira Carla falou aqui da parte da técnica inalatória, a aplicação de questionários, depois da nossa parte é muito importante a revisão dos sintomas, a revisão da terapêutica, da adesão, o que é que se pode melhorar
a adesão, todas as medidas preventivas no que diz respeito à vacinação, nomeadamente à vacinação, e depois é importante fazer a ponte com os projetos da comunidade. Isso é uma coisa que é da equipa e que é da própria unidade em si, onde é que se pode fazer. Depois, se houver alguém com mais vontade, pode criar os seus projetos e avançar, ou pode fazer a ligação, por exemplo, aos projetos nacionais que existem, que têm vários recursos e que pontualmente vão tendo atividades, ou em pontos marcados, ou que fornecem todos os materiais para que seja feito na comunidade. Eu penso que o importante aqui é que haja um trabalho de equipa em que fique definido muito bem as funções de cada um e como é que se pode avançar e qual a periodicidade, porque em termos de fundamentação científica percebemos não falta-nos é tempo e também às vezes gerir o tempo da melhor forma para contabilizar. Eu vou dar assim uma resposta um bocadinho mais abrangente. Eu começaria por dizer que Sêneca, o filósofo grego Sêneca, por acaso não tinha DPOC, mas tinha asma, dizia que quando nós não sabemos para onde ir, nenhum vento é favorável. E eu acho que neste momento nós estamos numa fase em que não sabemos bem para onde ir. Vamos ter uma reestruturação em breve dos cuidados a nível nacional de saúde, vamos criar as unidades locais de saúde, supostamente é para maior integração, mas neste momento provavelmente o que nos falta é uma estratégia clara que permita capacitar e motivar as pessoas com os meios que elas necessitam. E eu diria, citando o Ricardo Araújo Pereira no último programa, isto é gozar com quem trabalha, comigo, eu diria que provavelmente muitos dos recursos que nós precisamos estão numa localidade que eu muito pouco é Cerrado. Portanto, grande parte dos recursos que a gente precisa estão em Cerrado. Portanto, eu disse isto no outro sentido, mas eu senti que isto também se aplicava aqui. Nós, enquanto não tivermos uma estratégia que saiba às pessoas o que fazer, como fazer e a quem fazer, nós não temos capacidade de depois alocar os dias meios. Eu vou dar um exemplo muito prático que foi dito aqui. Eu tenho internos de formação e os internos têm que fazer, ao fim dos 5 anos da formação específica, o exame de saída. Se eles utilizarem o processo assistencial integrado definido na norma 05/2019 da DPOC da DGS para responder às 40 perguntas do teste do terceiro dia, eles chumbam. Aquilo está completamente desatualizado. Aquilo foi escrito por um conjunto de pessoas que eu até conheço, provavelmente acabou por escrever aquilo entre 2016 e 2017, é publicado em 2019, nós estamos em 2023, já houve 2 grandes revisões do grupo de trabalho piloto. Portanto, quer dizer, eles nem falam já da classe A, há todo um conjunto de terapêuticas novas, há um conjunto enorme de evidência. E, portanto, isto o que é que prejudica? A estratégia, a liderança, os meios humanos e as condições técnicas. Portanto, nós temos que, provavelmente, começar a resolver estes problemas mais básicos. Nós tínhamos 2 perguntas da audiência. A primeira era sobre a monitorização espirométrica em regiões onde não há disponibilidade. Eu alargava esta questão a perguntar sobre a pertinência da utilização da espirometria de bolso na monitorização da DPOC. E se calhar dirigia a questão à doutora Cláudia e ao doutor Filipe, um de vós. Tudo o que servir para controlar e monitorizar e estabilizar o doente é válido. Tudo. Espirometria de bolso, dá-nos provavelmente dá-nos só uma informação sobre os débitos expiratórios máximos. Há quem relacione débitos expiratórios máximos indiretamente com o FEV1, mas de qualquer maneira, eu costumo dizer, se nós soubermos utilizar tudo o que pudermos utilizar, é para bem do doente, tem utilidade. Portanto, eu utilizo tudo, rentabilizo tudo. Eu continuo a achar que, e espero que nos próximos anos, aconteça com a DPOC aquilo que aconteceu com outras doenças, com a hemoglobina A1 com a hipertensão. Nós precisamos de um marcador fácil, acessível, que permita detectar precocemente a lesão, permita monitorizar a resposta à terapêutica e que seja acessível. Eu espero que nos próximos anos, através provavelmente do estudo do ar exalado ou da imagiologia, isso possa acontecer. E, portanto, em relação aos rastreios, que é o grande problema que nós temos neste momento, provavelmente, vejam, na rede de rastreios fala-se que há a carta das ARS. As ARS vão ser extintas.
vai-se gastar dinheiro em esperómetro. Não há técnico. Quer dizer, eu volto sempre ao mesmo. Nós precisamos de uma estratégia. Sem estratégia, temos dificuldade depois em perceber o que é que as pessoas devem fazer e que meios devemos alocar. No entretanto, qual é o nosso dever e a nossa obrigação? Tratar o melhor possível os doentes. E tudo o que nós podemos utilizar deve ser utilizado. Obrigado, Dr. Filipe. Aproveitava então para fazer uma pergunta à enfermeira Carmen, que também foi colocada pela audiência, que na prática pergunta quais as intervenções eficazes em outcomes relevantes. Eu acho que chegamos à conclusão e sabemos que uma das principais é a reabilitação respiratória, e a questão alarga-se depois para quanto à reabilitação respiratória acessível. Estamos aqui a falar dos projetos entre várias equipas que são maioritariamente locais e esporádicos. Esta massificação da reabilitação respiratória que está prevista, inclusivamente em decretos, de que forma é que isto pode ser concretizado, o que é que podemos fazer, o que é que podemos exigir? Agradecia também essa opinião. Acho que é uma questão bastante pertinente. Na verdade, hoje cada vez se fala mais da reabilitação respiratória no domicílio do doente, não é? E nós sabemos que hoje temos empresas que estão a apostar muito neste domínio para efetivamente dar resposta àquilo que nós não estamos a conseguir com a orientação que foi proposta. Nós, exatamente por aí também, temos agora que se fala também da transição digital, que é a telereabilitação, a telemonitorização. Portanto, tudo que nós pudermos criar acessibilidade para dar resposta a um direito, porque isto é um direito dos nossos doentes da POC, terem reabilitação respiratória, devemos fazê-lo. Também cabe-nos a nós também sermos proativos, apresentarmos projetos nos nossos espaços. Temos que ter sempre em mente cumprir os critérios, que é ter um médico da MGF que tenha a formação da reabilitação respiratória, um enfermeiro de reabilitação e um fisioterapeuta. Esses são os 3 mínimos que é pedido. E podemos sempre também, se não for num local ou estrutura que nós temos, como ginásio, é no domicílio do doente, até porque não nos podemos esquecer que muitas vezes o doente sai do ginásio do hospital, chega a casa e não tem muitas vezes aqueles materiais. E em casa nós conseguimos adaptar e o doente consegue-se adaptar melhor em casa, no domicílio, com o que nós chamamos de materiais low cost. Não sei se a doutora está... Por acaso, alarga a discussão à doutora Cláudia no seguimento disto. De facto, o que diz é um médico de medicina geral e familiar com formação em reabilitação respiratória. Que formação? E que formação e que contributo é que eventualmente o grupo de doenças respiratórias poderá ter neste sentido de haver uma pós-graduação ou algo parecido de reabilitação respiratória para médicos de família que queiram dinamizar na prática a reabilitação respiratória comunitária. Na verdade, essa formação não existe contemplada pela medicina geral e familiar, não existe de todo. Existe na área da pneumologia, mas não existe todo nos cuidados de saúde primários. O que existe, os projetos de reabilitação pulmonar têm condições muito estabelecidas, exigem condições físicas que não, que me parece muito com a realidade que conheço, que não são adequadas nos cuidados de saúde primária. O que nós temos são modelos de atuação em que se mantém a atividade funcional do doente e que permite, ou seja, o doente não agravar e dar continuidade. Também muitas vezes há aqueles programas que têm uma duração finita e que também pelos próprios recursos já não conseguem alargar nem os doentes mais tempo, nem vários doentes. Há muitos doentes que beneficiariam destes programas, falamos de reabilitação pulmonar, mas que não são o que está definido cientificamente, que é a reabilitação pulmonar, que é feita em unidades com uma série de necessidades físicas. O que é que existe e que propostas é que nós temos em termos específicos do grupo? Em conjunto com alguns serviços de pneumologia, equipas multidisciplinares, de pneumologistas, fisioterapeutas, cardiopneumologistas, tentou-se adaptar o que é um programa de reabilitação no modelo hospitalar, que está validado nos estudos, é o que é feito há muito tempo, para a realidade dos cuidados de saúde primários, com os recursos passíveis da maioria das unidades, que é basicamente nenhum. Vocês estão a olhar para mim, estavam a pensar, não tenho nenhum. E isto existe já um trabalho feito no Algarve, com umas colegas que se dedicaram, com um colega da enfermagem, e que montaram no parque de estacionamento todo um circuito com pequenos materiais que pediram às câmaras, com um técnico que esteve com elas durante algum tempo e que trabalharam com os doentes com patologia respiratória.
foi um projeto piloto. Neste momento o que está a acontecer é que elas fizeram uma formação com isso, estão a analisar os dados que tiraram dessa experiência e que vão ser publicados. Vamos ver as portas que podem abrir, porque eu penso que é imperativo este tipo de programas. Eu há pouco te falei até da fisioterapeuta Alda Marques, ela é daqui da Aveiro e faz vários projetos deste âmbito com equipas multidisciplinares e que vai até aos cuidados de saúde primários, concorre a vários projetos europeus, etc., com bolsas, e com esses recursos consegue chegar a vários doentes. Só queria acrescentar, eu trabalho provavelmente num dos maiores, nos hospitais com os maiores centros de reabilitação respiratória. O problema, ninguém põe em causa a vantagem da reabilitação respiratória. O problema é o doente entrar no problema. Aí é que está o problema. E a reabilitação é determinante. Entrar, por exemplo, no meu hospital, eu percebo, nós para os meios que temos e para os doentes que seguimos, nós devemos dar prioridade a todas as pessoas que vão ser submetidas a cirurgia torácica ou que têm neoplasia do pulmão. E isso ocupa-nos imensos recursos, portanto nós não temos capacidade. A reabilitação, fundamental. Já agora, uma outra coisa que pode ajudar nos cuidados primários, a reabilitação tem a transbordar, utilizando o termo da EPOC, para outras áreas. Nós temos agora a reabilitação cardíaca. Temos vários projetos na área da reabilitação cardíaca, que é uma outra área emergente. A DPOC é um excelente exemplo de que nós podemos fazer imenso com poucos meios. O problema é pôr as pessoas nesses meios, e depois há um outro problema, a meu ver, ainda mais grave. Tempo. É quem tem tempo depois para fazer isso. Esse é que é o problema, é que a nossa agenda está ocupadíssima. Portanto, nós temos que, se queremos ter resultados, temos que criar condições, e uma das condições é dar tempo para as pessoas terem tempo para fazer isso. Pronto, atendendo também à hora, vamos dar por encerrada esta sessão. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Filipe, à Dra. Cláudia, à Enfermeira Carmen, pela apresentação e pelo esclarecimento nesta sessão, e fazíamos então agora um breve intervalo de 15 minutos para avançarmos para a sessão de abertura. Agradecíamos que fossem pontuais depois do regresso, só favor.